Campina Grande. Campina Grande, para apresentar um pouquinho a você, é uma cidade que tem aproximadamente 400.000 habitantes. Então, não é uma cidade muito pequena, é uma cidade que nós chamamos médio. O Brasil, como se fosse assim, nós temos cerca de 5 regiões no Brasil. Esta, acá, é a região do Nordeste do Brasil. Nós temos a região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é a cerca do Uruguai. Então, acá nós temos um estado chamado Paraíba. E minha cidade fica acerca da praia a 1h20 de carro. Então, nós temos acá o Atlântico, cujas praias, a temperatura são menor do que a temperatura. Então, muito rápido. Então, todo esse litoral do Brasil, né, um litoral muito bonito, mas o meu litoral é Bien. Paraíba, então aqui nós temos essa configuração, e para cá nós temos a região amazônica. Então, Bien. Então, quando nós, por incrível que pareça, não se tinha avião para cá. Quando vemos para cá, tínhamos que vir para aqui, para depois vir para cá. Não entendo agora, mas... Bem, então, Campina Grande, ela está por aqui. Eu quero que só que tu entendas um pouco também da geografia. Campina Grande está. No início, Campina Grande era conhecida como a cidade do Ouro Branco, que era quando se tinha o auge do algodão. Então, sim, os portugueses vinham para o Brasil, via região Nordeste, e tinha um polo muito importante de algodão, onde se pegava o algodão do Brasil. Então, Campina Grande, há muito tempo atrás, era uma cidade que muitas pessoas ricas de Portugal tinham habitação também em Campina Grande. É claro que hoje em dia isso cambiou, e não se tinha mais a importância que se tinha antes. Mas Campina Grande sempre se destacou por ser um polo de tecnologia. Temos uma história muito bonita de escola de engenharia. Temos em Campina Grande uma engenharia, nós chamamos de engenharia elétrica, não sei se tu entendes, engenharia elétrica, e temos um curso de ciência da computação, em que muitos alunos que lá estão se vão para trabalhar nos Estados Unidos, Canadá, em Europa, em plataformas como Amazon, Google, Yahoo, etc. Em Campina Grande, para tu teres uma noção, muitas vezes a Motorola, HP, Yahoo constrói edifícios dentro da universidade, laboratório para que tecnologias sejam desenvolvidas dentro da universidade. E alunos, os buenos alunos dessas engenharias, ganham becas, não da universidade, mas da própria Motorola. Sim? Então, uma universidade, a Universidade Federal de Campina, é uma universidade que tem uma história muito bonita. Do ponto de vista de matemáticas, há cerca de 50 anos que se formou, basicamente, o departamento de matemática, como é esse formato de hoje, porque era apenas uma faculdade de ciências, onde se tinha, no mesmo ambiente, professores de matemática, de química, de física e etc.
depois se foi a dividir, a constituir apartamentos. Então, nós outros trabalhamos no que nós chamamos unidade acadêmica de matemática. Então, nós trabalhamos na unidade acadêmica de matemática. Unidade acadêmica de matemática. Na unidade acadêmica de matemática, nós temos hoje cerca de 35 professores efetivos e 5 professores contratados. Esses professores contratados são professores temporários. Por exemplo, tem um professor que vai fazer pós-doutorado. Então, a universidade contrata um professor temporário para ficar no lugar daquele professor. Então, temos 35 e estamos agora, a universidade nos concedeu mais 4 vagas para professores efetivos, então vamos para cerca de 39. Quando eu era estudante em universidade, porque eu comecei a estudar nesta universidade com 18 anos. Né? Agora, estou com 54. Todo esse tempo trabalhando com amigos, colegas, professores. Bem, quando eu era estudante, esse departamento tinha quase 50 professores. Mas foi perdendo, alguns foram parando de trabalhar, tá? E não foi possível mais substituir, por questões também financeiras. Mas, que tipos de curso a unidade acadêmica de matemática oferece? Na graduação, nós tínhamos um curso de matemáticas na licenciatura, e a licenciatura tem uma subdivisão que nós chamamos diurna e noturna. Então, tem alunos que não trabalham. Então, para fazer universidade no Brasil, as universidades no Brasil têm 3 tipos. Tem a privada, tem a universidade federal e tem as universidades estaduais. Então, por exemplo, na Paraíba, nós temos a Universidade Estadual da Paraíba. Nós temos Rio Grande do Norte acá. Então, existe a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Mas em cada estado tem as universidades federais. As universidades federais, quem manda é o governo federal. As universidades estaduais, quem manda são os governos estaduais. Então, nas universidades públicas, para o aluno entrar, ele tinha que fazer um exame nacional, que no Brasil chamamos ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio. O aluno faz esse exame nacional, ele obtém uma nota, e ele pode submeter essa nota a qualquer universidade do Brasil. E então, se ele tem uma nota muito boa, mesmo que ele mora cá, e ele quer estudar no Centro-Oeste, ele não precisa sair daqui, não. Aqui, pelo sistema eletrônico, ele submete, e se ele ficou ranqueado, ele pode fazer. Então, muitas vezes, nós estamos em Campina Grande e recebemos pessoas da Bahia, do Maranhão, do Ceará, e aqui está. Sem nunca ter ido em Campina Grande. Mas sabendo que o curso é bueno, submete a nota. Sim? Então, uma vez que tu tienes a nota e as elegidas, então tu podes fazer, se tu queres cursar licenciatura, ou se tu queres cursar o que nós outros chamamos de bacharelado. Então, a diurna é para, em geral, são alunos mais jovens, que não trabalham. Então, tem tempo para estudar pela manhã ou pela tarde. Enquanto que a noturna, em geral, são para pessoas que têm trabalho e querem fazer uma graduação para tentar obter, ser professor, ter uma carreira. Então, noturna para apenas à noite.
O bacharelado é um curso apenas diurno. Qual é a diferença, professor, do licenciado para o bacharelado? O licenciado, o foco é formar os professores para atuar com os ninhos até o ensino médio. Sim? O bacharelado é uma formação para aquele aluno que quer se aprofundar nas matemáticas, que quer seguir adiante e quer se tornar um professor de universidade, de um instituto federal, porque no Brasil, além de nós termos universidades federais, nós temos institutos federais de educação, que são institutos mais técnicos, mas que níveis avançados. Então, o bacharelado em matemática são para os alunos que querem fazer maestria, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Do ponto de vista de pós-graduação, o nosso departamento oferece o mestrado, e este mestrado tem duas subdivisões. Tem um mestrado acadêmico e tem um mestrado profissional. O mestrado acadêmico é o que eu estou convidando os outros que se interessem a, quem sabe, fazer o exame de admissão. E é o mestrado para fazer o caminho da matemática, se tornar um investigador, ou se não, ser um profissional mais completo e, quando se tornar um professor universitário, ter mais segurança em dar suas aulas. Sim? O mestrado profissional é dirigido para os professores que já atuam no ensino médio e que precisam se qualificar mais. Então, o mestrado profissional é para professores. Então, para a pessoa fazer o mestrado profissional, ele tinha que, de fato, mostrar para nós outros, e o nosso coordenador do mestrado profissional é o professor Romildo, que cá está. Eu sou o coordenador do mestrado acadêmico. Estou fazendo propaganda do seu mestrado. Então, nós temos o mestrado acadêmico. E nós temos o doutorado. Então, nós temos 2 doutorados. O doutorado da UFCG acabou de ser autorizado pela o Conselho Nacional de Educação. Eu sou o coordenador. Este daqui é um doutorado em parceria com outra universidade. Este daqui está em vigência, mas ele tende a se acabar porque nós outros fomos autorizados a trabalhar solo. Então, aqui é um trabalho em parceria entre 2 universidades. Então, nós temos estudantes que fazem disciplinas em 2 universidades distintas e eles elegem qual orientador eles querem ter. Então, agora, nós não estamos mais fazendo seleção para esse doutorado, porque esse daqui agora surgiu. Então, a tendência, nós temos cerca de 10 ou 12 estudantes aqui que vão acabar seus estudos e nós não vamos mais fazer exames para cá e vamos fazer exames para aqui. Bem, vamos falar um pouco mais sobre o mestrado acadêmico. O que consta o mestrado acadêmico? O mestrado acadêmico, ele consta de 24 meses. Essa é a duração que a CAPES, que é o Conselho de Pesquisa do Ensino Superior, concede para fazer maestria. 24 meses é o que se espera que o aluno faça sua maestria. Se o aluno não consegue fazer em 24 meses, ele pode solicitar mais 6 meses. Só que ele tem que ter uma boa justificativa. Se não tinha uma boa justificativa, porque não foi possível terminar 24 meses, possa ser que depois de 2 anos, tu não saia com nada. Tem que ter muita dedicação.
nós temos, no Brasil nós chamamos bolsas, porque acá são as becas. As bolsas, aqui está em torno de 2.100. As bolsas estão em torno de R$ 2.100. Com alguns amigos do Brasil, nós estávamos comparando o gasto das coisas em Trujillo com o gasto em Campina Grande. Porque, é claro, eu acredito que em Peru é o mesmo. Eventualmente, o gasto que tu tinha em Trujillo pode ser que seja diferente de Lima. Entende? Então, no Brasil, por exemplo, morar em região é totalmente diferente de morar em região em que está Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que são centros onde corre muita plata. Então, aluguel, por exemplo, acá, em sul, sudeste, um apartamento, às vezes, com um cômodo, tu tinha que alugar por quase R$ 2.000. Aqui, a cerca de minha universidade, com R$ 600, tu mora em frente à universidade, sem precisar ficar pegando ônibus, coisas desse tipo. Então, depende sempre. Então, com R$ 2.100, é muito diferente morar em Campina Grande do que morar em Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Então, existe um câmbio. R$ 1 está em torno de 1,4 real, está em sol, mais ou menos isso. Então, quando tu mira, aparentemente tu acha que aquilo é pouca plata. Mas o meu irmão mais velho, que viaja muito, ele diz assim, e quem viaja não pode fazer câmbio, porque senão não vai se divertir. Então, quem viaja tem que aprender a viver com a plata daquele lugar. Então, nós estávamos fazendo uma comparação de preço de pão, preço de leite, preço de... E por incrível que pareça, é quase como se fosse um não. Um não. Apesar do câmbio, é como se aqui nós estivéssemos tendo o mesmo gasto que estamos tendo em Campina. Okay? Então, o que acontece? Com essa quantidade, né, se você, em geral, o que é que acontece? As pessoas, os estudantes se agrupam para compartilhar apartamentos. Então, sempre tem apartamentos com 3, 4 estudantes. Sempre. Então, sim, o que acontece? Se um apartamento é 600, compartido por 4, dá 150, e a 150 de 12, 100, tem o resto para ficar a viver. Se tu mora cerca da universidade, não vai ficar gastando com ônibus, com Uber. Dentro da universidade, sempre tem ambientes em que se vende almoço, janta, com um preço bem em conta. Creio que aqui em Trujillo também seja isso. Se você vai mais a distante, tu paga muito mais plata. Então, nós temos isto da cá, que é o valor. 24 meses para falar um pouquinho da estrutura do mestrado, sim? Então, na estrutura do mestrado, nós temos 2 grupos de disciplinas. Sim, e como é a formação do nosso mestrado? Que linha de pesquisa nós temos? Nós temos a linha de pesquisa análise, álgebra, geometria. E agora, no doutorado, nós temos física matemática. Okay? Essa linha de pesquisa é apenas para o doutorado. Então, nós temos análise, álgebra, geometria. Geometria, nós temos um professor que foi estudante daqui, o professor Marco Antônio Lago. Né? Hoje em dia, o professor Marco Antônio Lago é um pesquisador que tem, no Brasil, nós temos um Conselho Nacional de Pesquisa que concede becas especiais aos professores pela investigação que ele tem produzido. E o professor Marco Antônio Lago é um dos estrangeiros que tem essa beca. Então, vocês podem ser um futuro Marco Lázaro também no Brasil. Então, assim, no grupo 1, nós temos algumas disciplinas, que agora não me
não me peçam para dizer a disciplina, mas são, por exemplo, disciplinas de análise do RN, nós temos disciplina de álgebra, nós temos aqui disciplina de equações diferenciais ordinárias, Geometria, de geometria, álgebra linear. geometria, isso é bom ter aula do nosso lado, né? E álgebra linear. E tienes outra de estatística, que antes nós tínhamos a linha de pesquisa de estatística. Dentro deste grupo, tu tienes que fazer 4 disciplinas obrigatórias. Então, se nesse grupo pode ter cerca de 7, 8 disciplinas, a gente tem que fazer 4, obrigatórias. Isso no primeiro ano. Sim? Depois que tu faz essas disciplinas, tu tienes que prestar o que nós outros chamamos do primeiro exame de qualificação. No primeiro exame de qualificação, tu tem que eleger 2 disciplinas distintas em linha de pesquisa distinta. Porque o que passa? Muitas vezes tem aluno que diz, eu gosto de álgebra, eu amo álgebra, só quero estudar álgebra. Então, Campina Grande não é o lugar para você. Porque Campina Grande, na maestria, você vai ser matemático. Então, você vai estudar matemáticas, preparar você para você dar um passo seguinte. Qual é o passo seguinte? O doutorado. No doutorado, assim, é que tu tinha que eleger uma linha de pesquisa para depois trabalhar. Mas a maestria é formação básica. Nós sempre dizemos no Brasil que a maestria é a segunda oportunidade que o aluno tem para tentar corrigir alguns problemas de formação que ele tem da graduação. Entende? Então, assim, mesmo que aqui tu chegue e tu tire nota 10, nota 10, 10, 10, 10. Eu quero aluno assim. Tu tinha que fazer o primeiro exame. Então, para a linha de pesquisa distinta, mesmo que tu elege, por exemplo, Rosias estava para fazer mestrado conosco, começou, teve um probleminha, isso que teve que parar. Mas Rosias ama a análise do RN. Sim, muito bem, gostei. Mas ele tinha que, eu posso fazer em EDO? Não. EDO é a mesma linha de pesquisa de análise do RN. Professor, posso fazer em geometria? Sim. Então, pode fazer análise e geometria. Posso fazer álgebra e geometria? Pode. Só não pode fazer em mesma linha de pesquisa. Então, se acá é feito um exame de qualificação em 2 disciplinas, sendo aprovado, tu vais para o segundo ano. No segundo ano, tu tienes um grupo 2. Grupo 2 tem disciplinas que começam a ficar mais avançadas. É igual subir uma ladeira, parando assim. Começa ali, e depois vai ficando mais. Então, grupo 2, digamos, me recorda, por exemplo, tu tinha análise funcional, tu tinha teoria da medida de integração, tu tem introdução à geometria riemanniana, tu pode ter introdução à teoria de semigrupo. Então, tu tens um vasto elenco de disciplinas. Acá, tu vai eleger também 4 disciplinas. Pelo menos 4. Dentro dessas 4, é claro que neste momento tu já tens um orientador. Tu já tens alguém que tu queres trabalhar. Então, essa pessoa vai dizer para você, dentro deste grupo, que é muito amplo, quais disciplinas você deve estudar. Por quê? Porque o segundo ano tem a primeira metade e tem a segunda metade. Até a primeira metade, tu tinha que estudar isso e começar a estudar algum artigo para que na segunda metade tu possa entender o artigo, fazer seminários com o professor e começar a escrever tua dissertação para que em fevereiro do ano seguinte, tu possa defender tua dissertação. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Então, o mestrado tem basicamente essa estrutura. O doutorado, no lugar de 24 meses, são 48. No mestrado, nós temos
o primeiro ano de formação básica. O doutorado são 2 anos de formação básica. Então, no lugar de você fazer 4 disciplinas do grupo 1, já vai fazer 8 disciplinas do grupo 1 de disciplinas do doutorado. Mas o que acontece? Existem disciplinas do mestrado avançadas que podem ser aproveitadas no doutorado. Então, por exemplo, um aluno que estuda comigo, eu sempre peço no mestrado para ele fazer análise funcional e teoria da medida. Quando ele entra no doutorado, ele não precisa fazer mais análise funcional e teoria da medida, porque já entra como parte da disciplina dele. Entende? É ruim quando um aluno vem de outra universidade e não fez nada, então ele tinha que cursar muito mais disciplina. Mas quando ele começa a trabalhar com nós outros desde a maestria, é como se ele encurtasse um pouco o caminho na hora que entra no doutorado. Sim? Então, no doutorado vai ter também grupo 1, que no caso vai durar 2 anos, e vai ter o grupo 2, que vai durar 2 anos. Então, o grupo 1, primeiro e segundo ano, grupo 2, terceiro e quarto ano. Agora, no doutorado, no lugar de um exame, tu tinha 12 exames. Então, no caso do doutorado, tu fazes algumas disciplinas básicas e também tu faz um exame escrito. Então, também tem linha de pesquisa distinta. Mira, muitos alunos dizem, eu não entendo por que isso. É porque a ideia é formar o profissional. Então, se, por exemplo, nós temos a felicidade de dizer que quase que 90% de nossos estudantes, quando faz exames para ser professor de universidade do Brasil, logram êxito. 90%. Raramente os nossos estudantes não logram. Quando o estudante não logra êxito, e a gente vai olhar a maneira como ele cursou a maestria, a gente percebe que ele teve nota muito abaixo, sempre conseguiu passar nos exames ali com nota muito pequena, então se ele terminou não sendo competitivo no mercado. Mas, em geral, os nossos estudantes têm esse poder competitivo dentro do mercado brasileiro. Então, no doutorado, tienes isso. No segundo ano do doutorado, tu já tienes um supervisor, um orientador, e ele vai dizer o que tu tienes que estudar. No final do segundo ano, tu és obrigado a fazer um segundo exame. O segundo exame é um exame oral. E o que consta o exame oral? Durante o segundo ano, tu vai aprender todas essas tecnologias, por exemplo, que eu abri aqui no curso de soluções normalizadas. Então, no final do segundo ano, eu peço, por exemplo, para um estudante que fez esse curso comigo, tu vai defender um seminário de soluções normalizadas. E eu vou convidar 3 doutores de outras universidades para escutar o seu seminário e fazer perguntas a você durante 2 horas. Então, durante 2 horas, eu vou ficar calado. Vai perguntar, vai mirar para mim. Faz de conta que eu não estou acá. No entanto, quando um professor faz uma pergunta para o meu estudante, que eu disse a resposta, e o estudante fica, não recordo, eu fico mirando para ele. Estudante, mano, eu não disse a resposta para ele. Então, no término do segundo ano, nós temos esse segundo exame. São o orientador e 2 outros professores de outra universidade, não pode ser da mesma universidade, que vão dizer para a CAPES que o nosso aluno está apto a seguir a ladeira. Entende? Então, veja que há um controle, que não é a nossa universidade, é um controle nacional. É por isso que, nos últimos anos, creio eu, que a universidade brasileira tinha tanto crescido nos rankings internacionais, porque nós temos, de fato, investido em qualidade. Sim? Então, logrando o êxito no segundo exame, começam as investigações, e 5% dos alunos que passam no segundo exame, nos últimos anos, têm terminado o doutorado. Então, nós sempre dizemos assim, não sei se tu entende, peneira. Entende o que é peneira? É quando nós colocamos alguma coisa, tu sabe o que é, como dizer em espanhol? Uma peneira, tu sabe o que é?
Quando panela, estamos conversando aqui que ele já morou no Brasil. Quando vamos fazer uma panela na olha. Panela, olha. Uma panela, uma olha. Então, assim, é como se fosse sim. Então, depois ou seja, o primeiro e segundo ano é o período em que a gente, às vezes, percebe que alguns alunos ficam no caminho. Entende? Porque é um caminho em que o aluno vai cursar disciplinas que, eventualmente, ele não gosta. Entende? Isso é por isso que é difícil. E eu sempre gosto de lembrar, e eu já disse isso para cá, em outras oportunidades, que eu tive um professor chamado Jairo Ataíde, na Universidade de Brasília, que foi um dos mais brilhantes professores da Universidade de Brasília, que mandaram ele, quando era muito jovem, para os Estados Unidos. O professor Jairo Ataíde, ao chegar no Instituto Curran, foi falar com o seu orientador, e o orientador, senhor Ataíde, que tu gosta disso? Adoro a equação diferencial. Me gosta muito de números complexos, análise do RN, me gosta de equações diferenciais ordinárias, e o orientador a escrever no papelinho. Então, quando acabou a entrevista, aqui está a disciplina que tu tinha que estar. Quando a Taíne mira, álgebra não comutativa, operador, o que passa? Não, eu já sei o que tu sabes, agora tu tinha que aprender o que não sabes. Entende? Então, na formação da maestria e do doutorado, o que tu sabes, tu sabes. Então, tu tinha que aprender o que não sabes. Esse é o grande desafio. E aí é onde, muitas vezes, tem os problemas, né? Que às vezes a pessoa insiste em querer apenas fazer aquilo que gosta, e nem sempre na vida se faz apenas o que gosta. Nós temos que fazer o que é necessário. Entendam isso. Às vezes, na vida, nós não fazemos o que gostamos, mas o que é necessário. Então, para você conseguir fazer a maestria do Brasil, conseguir fazer o doutorado, você passa por todo esse percurso, e é por isso que eu digo, professor Paulo, para você foi fácil fazer tudo isso? Claro que não. Eu passei por disciplinas que eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, quando eu estudei na Universidade de Brasília, no grupo 1, eu tive que fazer uma disciplina de probabilidade. Quando eu fiz a primeira prova de probabilidade, foi a nota mais baixa que tive na turma. Eu embora, porque o que é que eu estou fazendo aqui? E os meus amigos, não desiste, não desiste. E eu fui me concentrando e tentando fazer com que aquilo não me deixasse deprimido. E consegui dar a volta por cima e ser aprovado. Né? Então, se for uma disciplina que eu fui aprovado, mas não fui aprovado com uma nota máxima, uma nota muito buena, mas com uma nota suficiente. Né? Então, eu sempre digo para todo mundo, as disciplinas, quando nós precisamos lograr isso, nós não precisamos tirar 9, 10. Nós precisamos passar. Vamos passar. É isso que importa. Então, aquelas que a gente gosta mais, as nossas notas são maiores, são menores. Aquela que a gente gosta menos, é assim que se faz. E ficamos a vida felizes. Então, esse é um ponto. Outro ponto importante. Na maestria, tu tinha que fazer uma qualificação de língua estrangeira. Em geral, inglês. Ok? Então, o inglês é uma língua obrigatória. Então, durante até 1 ano e meio, tu tinhas 2 chances de fazer o exame em língua inglesa para lograr isso, porque a língua inglesa é a língua oficial da ciência. Mas, eu sempre digo que você não precisa necessariamente ter um curso de idioma. E eu acho também, hoje em dia, a possibilidade de você aprender inglês via internet é muito grande. Por exemplo, no Brasil, muitos estudantes que não tinham condições econômicas de pagar nas escolas privadas para terem cursos online, para terem cursos particulares, estão fazendo cursos online. Você tem cursos pela CNN, da BCN, de Londres, né? BBC de Londres.
Você tem escolas que você paga aí cerca de $20 mensais e você tem acesso a todo o material. É só querer. É só querer estudar que você consegue. Né? E tem parte do estudo da CNN que é gratuito, é free. Então, não tem por que dizer, eu não sei absolutamente nada de língua estrangeira. Você não sabe porque você não quer. Porque tem condições de saber. Né? Então, é feito isso. No doutorado, é obrigatório 2 exames de proficiência em língua estrangeira. Se tu fazes a proficiência em língua estrangeira em qualquer universidade federal do Brasil, tu não precisa fazer no doutorado. Então, por exemplo, os nossos alunos de maestria não já foram obrigados a fazer um exame de proficiência em língua estrangeira, então, quando entra no doutorado, não precisa mais, porque o próprio sistema da universidade identifica que ele já tem a proficiência no idioma inglês. Então, ele tem que eleger outros 2. Tem um que para você vai ser muito difícil. Imagina qual é? Espanhol. Espanhol ou francês? Aí tinha alunos que ganham plata lá, que ficam ensinando, saber o espanhol, e os brasileiros a fazer a qualificação em espanhol. Mas é verdade. O doutorado, o segundo idioma, ou é espanhol ou é francês. Ok? Certamente a maioria sempre faz em espanhol. Hein? E por fim, é isso. Acho que o doutorado até é 4, inclusive, 3 e pouco, 3 e 7. 4 e 100. 4 e 5. 4 e 100. Já a beca do doutorado é 4.100. Ok? Possibilidade. Se você é um bom estudante do nosso pós-grado, se tu sabe idioma inglês, tu tem chances de ir para Estados Unidos, Canadá ou Europa passar um tempo. Agora, com o Beto do Chile, nós estamos tentando nos aproximar um pouco mais. A nossa intenção é fazer com que os nossos estudantes da Universidade Federal de Campina Grande possam se aproximar mais de Humberto, porque agora existe um campo de investigação que eu e Humberto estamos a caminhar juntos e que certamente estudantes que estejam em nossa colaboração certamente têm muito a ganhar conosco. Então, sim, existe a possibilidade de você sair do Brasil e aumentar um pouco a sua vida. Eu sempre digo o seguinte, e eu conheço quase toda a América do Sul, já tive a oportunidade de ir para o Canadá, conheço alguns países da Europa. Jamais conseguiria isso com isso. Jamais. Não teria condições, nunca, de minha família bancar esse tipo de coisa. Isso foi conseguido fruto do meu esforço, do meu estudo. Então, quando às vezes eu escuto o estudante dizer está tudo muito difícil, eu digo, não me fale em dificuldade, porque eu sei o que é dificuldade. Porque se você vier chorar, eu vou chorar com você. Você vai chorar também por causa da minha história. Então, não me venha com essa conversa. Então, eu digo isso para vocês. Tá? Às vezes as pessoas miram, o professor está olhando, quem nessa posição, o professor Romildo, o professor Marcoré. Eu sempre digo, vocês estão vendo o fim da película. Não assistiram o início da película. O início da película para todos, nem sempre. Então, é isso que eu tenho para dizer a vocês com respeito ao exame. Possivelmente o exame de qualificação vai ser novembro, final de novembro, início de dezembro. E, em geral, é análise real. Entende? Aquela parte de supremo, ínfimo, sequência, teorema de Bayes, redução contínua, derivada. Só una cosa para él. Para ser aceptado en la maestría, se necesita dar ese examen. Sim, sim. Esse exame, porque é o que acontece. Nós recebemos muitas inscrições de todo o Brasil, no exterior. Por exemplo, agora nós estamos para receber um estudante da Nigéria. Então, o que passa? Nós tínhamos que ter uma análise mínima. E não adianta apenas receber o currículo, minha nota é isso, minha nota é isso. Não.
a gente tem que ter um processo mais concreto, mais realista. Então, a única maneira da gente saber se o aluno sabe ou não sabe é prestando isso. Então, faz-se o exame, né? Nós mandamos a prova para grupos de matemáticas no mundo que nós confiamos. Então, acá em Corrido, nós temos o grupo de cálculo fracionário, nós confiamos e sabemos que não vai facilitar, e vai ser uma coisa honesta, porque às vezes você pode mandar para um professor que gosta do aluno e bota um Epson na cara. Não pode. Não pode. Tem que ser uma coisa honesta, porque nós vamos ter outros alunos que também vão estar com outros professores que vão usar de honestidade, né? Então, o exame é para isso. Feito o exame, nós temos um ranking, os melhores alunos, em geral, independentes. Okay? Então, o que passa, nós sempre tentamos dizer o resultado, no máximo no final de dezembro, porque tinha uma questão burocrática difícil, de visto. Então, porque aí, se o aluno diz para nós outros, sim, eu vou para o Brasil, nós mandamos um documento oficial dizendo que o aluno foi selecionado, que vai ter beca, porque não se dá visto para o aluno ir para o Brasil sem beca. Porque uma das coisas importantes que a embaixada pergunta para os estudantes é como se vai viver em Brasília sem beca. Então, nós temos que mandar um documento oficial dizendo que vai receber beca, porque aí a embaixada dá o visto compatível com o seu estudo. Então, se tu vai ficar para um mestrado, às vezes ele pode dar um visto de 2 anos e 6 meses até 3 anos. E vai para um doutorado até 5 anos. Então, aí o aluno tem que decidir se está com coragem mesmo de conhecer uma nova cultura. Eu sempre digo que o brasileiro, ele tem, acho, um pouco do peruano, porque nós recebemos muito bem as pessoas, né? Então, acho que vocês têm muito para aprender no Brasil, como os brasileiros também têm. ¿Cuántas vacantes está ofreciendo la Universidad de Campina Grande para la maestría? Eu acredito que em torno de 10 a 15. 10 a 15. Porque o que acontece? Porque sempre a quantidade depende da quantidade de becas que o governo vai nos oferecer. Quanto mais becas, mais. Então, às vezes, nós até... Porque, por exemplo, para os alunos de TU, só pode isso em beca. Então, nós não podemos oferecer a vocês a possibilidade de estudar no Brasil sem beca. Então, existem estudantes brasileiros que estudam conosco sem beca, porque moram em Campina Grande. Entende? Mas para vocês é impossível. Então, quando eu digo até 12, é a possibilidade de até 12 becas. Mas nós poderemos receber até 30 estudantes. Mas os outros 12, mas os outros 18, sem beca. Então, em geral, são estudantes brasileiros que moram a cerca de Campina Grande. Então, tinha que ficar mais ou menos. Né? Ah, professor, isso é muito difícil. Não pode ir para cá. Oliveira também já esteve, o professor Marco Lázaro já fez. Então, vocês têm todas as condições de fazer um bom exame, porque vocês têm exemplos concretos de pessoas que lograram isso. Ok? É isso, eu vou passar para a próxima. Espera, ya cargó. El audio de... ¿Listo? ¿Listo?
¿Se ve bien ahí o no? ¿Sí? Bueno, yo no vengo a vender, vengo a regalar. A ver, uno de los procesos de aprendizaje es la imitación. Y Claudia Nor me inspiró acá a hacer una pequeña reseña con lápiz, ¿cierto? Y pizarra sobre lo que tenemos. ¿Ya? Eh, Voy a tratar de ser bien breve y concreto. Voy a ir a ver, me gustó mucho esto. Ya, Chile es una cosa así, ¿no es cierto? Después acá se empieza a digregar, qué sé yo. Entonces aquí está el mar y aquí están los cerros. ¿Ya? Eh, yo soy de la zona de la cordillera. ¿Ya? Y Santiago justamente está acá al borde. Santiago es una ciudad grande, ¿ya? Una ciudad que tiene aproximadamente entre 5 y 6 millones de habitantes. Eh, y acá está la costa, acá está Valparaíso. Entonces, si nos consideramos Santiago, una cosa así, realmente acá está la cordillera, ¿ya? Y para acá, digamos, está muy lejos de acá, o sea, no tan lejos, está como a 2 horas. Entonces, la Universidad de Santiago, que es la universidad que yo represento, está ubicada aproximadamente acá, en este sector. Esto se llama USACH, Universidad de Santiago de Chile. ¿Ya? Eh, También acá hay una dependencia de la universidad, que están acá arriba, donde funcionan, muchos programas posgrado funcionan ahí. Lo interesante es que Santiago tiene un sistema de metro, ¿ya? Y este sistema de metro, la verdad es que llega a casi toda la ciudad bastante conveniente. ¿Ya? Aquí está la USACH, acá está la Universidad de Chile, ¿ya? Aquí está la Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Y acá está la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces también es Universidad de Chile. Acá en este sector está lo que se llama el CMM, Centro de Modelamiento Matemático. ¿Ya? Y acá está la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y acá la Universidad Católica, que es una universidad bastante completa, sus programas posgrados también están acá. Aquí voy con este dibujo. Es que nosotros tenemos una interacción permanente con la Facultad de Ciencias, también hay una interacción permanente con el CMM y también tenemos interacción permanente con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con la Chile, Facultad de Ciencias y la PUC hemos tenido proyectos conjuntos de posgrado. Esos proyectos conjuntos nos han permitido crecer como programa, colaborar entre nosotros y un sistema de becas muy robusto. Ya eso ha sido bastante fructífero, claro, pero como todo proyecto, tiene su tiempo y después pasa el proyecto. ¿Ya? Entonces estamos apuntando a tener proyectos de manera más permanente. Entonces, un poquito de historia. Eh, la Escuela de Artes y Oficios, ya, esto es en el siglo XIX, ya, pasa posteriormente en la década de los años 40 a ser Universidad Técnica del Estado. Y esto es alrededor de los años 1947, por ahí. Y posteriormente deriva, esto el año, me parece, 1975, es lo que es la Universidad de Santiago. Entonces, originalmente, esta era la Escuela de Arte y Oficio. Aquí la gente, esto no era universidad, era una escuela de arte y oficio, una escuela técnica, ¿ya? Donde la gente aprendía oficios manuales. Después se transforma en la Universidad Técnica del Estado. Como Universidad Técnica del Estado, bueno, desarrolla todo lo que son las ingenierías. Y la universidad se orienta en ciencias e ingeniería.
Posteriormente, se diversifica. Ahora hay una facultad de Derecho, hay Humanidades, hay Medicina. ¿Ya? La universidad creció y es una universidad más completa al día de hoy. ¿Ya? En ese contexto es que la investigación en la universidad dio origen a los distintos programas de posgrado. Distintos programas de posgrado. Y uno de ellos es el programa de posgrado en matemática, que se origina aproximadamente el 2001. Esa es la antigüedad que tiene el programa. Así que yo lo conozco desde su inicio. ¿No? Entonces, quisiera hacer una vez más repasar esta parte que está acá, porque estas flechas que van en ambas direcciones son flechas de colaboración, ya, donde, por ejemplo, a mí me ha tocado guiar tesis de la Universidad de Chile, ya, y viceversa, alumnos de la USACH han hecho tesis acá. Pasa lo mismo con la Católica. Tengo entendido que al menos hay una experiencia acá con el CMM, no la hemos cubierto, pero al menos con la Chile, Facultad de Ciencias, y la Pontificia Universidad Católica, sí hemos guiado tesis que son de la otra universidad, seguían acá y viceversa. Bien, voy a hablar un poco del Departamento de Matemática que nos concierne y les voy a explicar brevemente ya, esos aspectos generales. El doctorado en Ciencia Convencional Matemática. Estas son las áreas que tiene de investigación. ¿Ya? Tenemos un grupo en álgebra y geometría. ¿Ya? En ese grupo es un grupo con profesores bastante jóvenes, ¿ya? Con muy buena productividad, están guiando tesis, tienen seminarios. La verdad es que en esa área es un área que está creciendo y está creciendo con muy buena perspectiva. Tenemos el grupo de análisis funcional y ecuación de evolución. Ese ya es un grupo más establecido, ha tenido estudiantes de Colombia, también de Perú, ¿ya? También tenemos el grupo de ecuaciones diferenciales parciales. Ese es un grupo también ya establecido, bien conocido, ¿ya? Muchos de los colegas de Claudia Nor, tú también, han pasado por ahí por Santiago, nos han ido a ver. Tenemos grupos de sistemas dinámicos, que también es uno de los grupos originales del programa doctorado, un grupo de sistema dinámico, un grupo bastante sólido, ¿ya? Y tiene estrecha colaboración con Brasil, el INPA y Francia, al igual que álgebra y geometría. Después tenemos matemática discreta de optimización. Ese es un grupo de trabajo que está más orientado hacia la ingeniería de matemática. La ingeniería de matemática. También ahí tenemos gente nueva, gente que está trabajando, por ejemplo, en Big Data, ¿ya? En Data Science. Y también tenemos el grupo de física matemática, que es un grupo en el cual tenemos bastantes estudiantes, distintos proyectos, distintos seminarios, organizamos congresos anuales, o sea, bueno, una vez cada año. Este programa de doctorado, el programa de doctorado dura 8 semestres, ¿ya? 8 semestres y con ayuda de becas. Entonces, a ver, el programa de magíster tiene una duración de 2 años. Este es el magíster. El programa de doctorado tiene una duración de 4 años. 1, 2, 3, 4. En el programa magíster, el estudiante para ingresar acá tiene que ser sometido a un proceso de selección. Y en muchos casos, bueno, se le hace una entrevista, nos damos cuenta que los estudiantes necesitan una nivelación. ¿Qué se hace en ese caso? Al estudiante tiene que ingresar a tomar los cursos básicos, no paga por ello, es totalmente voluntario, ¿ya? El estudiante entonces toma estos cursos básicos, si le va bien, después se le acepta al año siguiente al ingreso y se le reconocen esos cursos básicos como ya cursos cursados, ¿ya? Esto depende, digamos, del nivel de preparación que tenga cada estudiante, ¿ya? Ahora, si al alumno no le va bien, entonces definitivamente no ingresa al año siguiente. Ahora, todo ese proceso, ese año de curso de nivelación o ese semestre, dependiendo del caso, el estudiante no paga. Es gratis, ¿ya? Ahora, mediante la tecnología, algunos de estos cursos los podemos ofrecer en línea. O sea, la persona podría estar, no sé, en otro país, en otra ciudad, y estar atendiendo estos cursos.
perfectamente y después tiene que rendir las pruebas y según eso, digamos, queda aceptado. Entonces, eso ocurre en el semestre 1. Entonces, aquí está el primer semestre, donde aquí toman cursos básicos. ¿Ya? Ya en el segundo semestre empieza los seminarios de tesis. Esto es el magíster. ¿Ya? Y ya en el segundo año, bueno, el estudiante tiene que tomar el seminario de tesis 2 y ya en el último semestre hace su defensa de tesis. Ahí concluye el programa. Así, eso es así, tal cual. Algunos de los cursos ya son compartidos con el doctorado. Por tanto, el estudiante, si le va bien en estos cursos básicos, se le reconocen después aquí en el de doctorado. Y con eso va avanzando más rápidamente. ¿Ya? Eso en cuanto a programas magíster. El programa de doctorado tiene un sistema similar, con la salvedad que aquí hay un examen de calificación. ¿Ya? Entonces el alumno hace los cursos básicos, llega al examen de calificación, si lo aprueba, sigue, ¿no es cierto?, con los seminarios de tesis y los electivos. Posteriormente, ya en el tercer año, primer semestre, tiene que hacer una primera defensa de tesis, en términos que él tiene que mostrar su proyecto de tesis, ¿no?, y sus avances. ¿Ya? Eso es acá, en esta parte. El resto del trabajo es tesis, y en esta fase ya tiene que hacer mostrar, digamos, avances significativos en la tesis, y eso frente a una comisión. De alguna manera, ese es como el examen de calificación 2. ¿Ya? Entonces, la persona ahí puede aprobar o reprobar, eso depende de la comisión, ver los avances, si son avances significativos o simplemente no ha ido avanzando. Se decide ahí. ¿Ya? Entonces, esto sería magíster, esto sería doctorado, y eso es más o menos, a grandes rasgos, el plan de estudio. Como decía Claudia Nor, acá es fundamental que la persona tenga que rendir un examen de proficiencia en inglés, tiene que saber inglés, ¿ya? Es parte de los requisitos. Y hay un sistema de becas. Entonces, hay dos tipos de becas en Chile. Uno, hay 15 becas solamente para extranjeros a nivel de universidad. Esos son 15 cupos que están destinados solamente a estudiantes extranjeros. No son para estudiantes nacionales. Simultáneamente, en paralelo, tenemos la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿ya? Y ellos también otorgan becas. Las becas para magíster son por 2 años, las becas para doctorado son por 4 años. Siempre son renovables en un semestre más. Renovables en un semestre más. Es decir, si la persona no terminó, por ejemplo, aquí en estos 4 años, se le puede renovar por un periodo más, un semestre más. Y pasa lo mismo acá con el magíster. ¿Ya? Los montos de las becas eh, bien. Entonces me voy a concentrar en esta parte. Disculpen un segundo, a ver, acá está la lucecita. Ya, entonces, becas internas para estudios completos posgrado. Tenemos las becas de excelencia para extranjeros y eso cubre arancel, mantención e instalación. Son aproximadamente $8.500 anuales y renovables. Y $3.000 aproximadamente anuales para magíster. Esto está en dólares, no, esa es la cifra que tengo. Ahora, el arancel es lo que el estudiante paga, ¿no es cierto?, por la matrícula y lo que tiene que pagar semestralmente. Si está becado, no paga. Y el resto es mantención e instalación. Bien, estas becas están destinadas a estudiantes internacionales con una trayectoria académica de excelencia. Es decir, claro, año a año se están evaluando los antecedentes del estudiante para ver si efectivamente califica para tener la beca el año próximo. Es decir, quiere que esto es contra rendimiento académico. Bien, ahora, becas de doctorado nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo está dirigida a chilenos y extranjeros aceptados en programas chilenos acreditados. La experiencia que nosotros tenemos es que muchas veces el estudiante de doctorado que no obtuvo la beca el año 1, sin embargo, sí, en la gran mayoría de los casos la obtienen en el año 2, ¿ya?
porque ha mejorado su rendimiento, está mejor capacitado, se presenta de mejor manera. ¿Ya? Lo que la verdad es algo bastante auspicioso y motiva al estudiante a seguir estudiando. Eso respecto a becas y los beneficios económicos que la universidad puede otorgar. También tenemos de apoyo, beca de apoyo a la investigación. Esta beca de la universidad lo que permite es que el estudiante pueda asistir a congresos y simposios, ya sea nacionales o internacionales. ¿Ya? Y también hay becas para estadías internacionales, es decir, que el estudiante está trabajando en algún tema de tesis y puede hacer una pasantía, no sé, un par de meses en otra universidad. ¿Ya? Eh, Esto está asociado con las universidades del Grupo Montevideo, que agrupa Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Perú no está en la UGM, ojo. Ya debería estar. Bien, también hay becas externas para movilidad internacional de académicos y estudiantes de doctorado. Entonces, estas son las becas Alianza del Pacífico. Entonces, posibilidades de becas fuera de la universidad hay varias. Aquí, en la Alianza del Pacífico, también está Perú. Entonces, aquí también podemos intercambiar. Eso en relación a las becas. Y eso sería todo lo que les quería contar. Una sola reflexión que a mí me hizo mucha fuerza de lo que decía Claudia Nor, es que todos estos caminos no están exentos de dificultades. Sin embargo, al mismo tiempo, tienen muchas compensaciones. Entonces, no todo es sacrificio, ¿ya? Sino que también hay compensaciones, ¿ya? También hay éxito. Así como el fracaso, hay éxito, ¿ya? La vida, digamos, no es plana, tiene singularidad. Así que yo creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Mi experiencia personal, cuando yo estudié, la verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos. O sea, a nivel de posgrado, siempre cosas muy agradables. El pregrado, yo estudié en dictadura, fue complicado, ¿ya? Pero, pero el posgrado fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo cuando uno estudia en el extranjero, uno se enriquece culturalmente conversando con gente de otras culturas, con otras experiencias, con otras visiones de mundo, otras visiones de vida, ¿ya? Y eso queda por siempre, ¿no? Queda grabado. A uno le ayuda a crecer, le ayuda a sentarse en la vida y a madurar. No tengo nada más que contarles, no sé si hay preguntas, inquietudes, dudas, reclamos. Por favor, siéntanse libre de preguntarme, me pueden preguntar después. Sí, por favor. Ah, esa también es válida. Claro, o sea, si tú has dado alguno de los exámenes de inglés, a ver, yo ya no sé mucho de eso. El TOEFL, por ejemplo, y tiene un puntaje razonable, está bien, ¿no? Hay otras pruebas de inglés que también se dan en estos institutos, sí, son reconocidos a nivel internacional, claro. Eso es suficiente. El TOEFL, claro, el TOEFL, claro. O sea, se exige solamente inglés. En los lugares donde yo estudié, estaba la opción entre ruso, alemán, francés. ¿Más preguntas allá atrás? ¿Sí? Chile es un país agradable, todavía. Bien, eso es todo. Gracias. Sí, sí. ¿No? No te entendí muy bien la pregunta. Sí, eso sí es posible. Sí es posible. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, eh, apadrinar a un estudiante de Manuel Pin, que tú lo conoces bien. Ya, eso sí. Lo otro, gracias por preguntar, se me olvidaba decir, a nivel tanto de magíster como doctorado, el estudiante cuando llega se le asigna un tutor académico, que no es lo mismo que el profesor guía. Entonces el tutor académico lo que hace va acogiendo al estudiante y lo va
orientando y guiando durante su proceso de formación, ¿ya? Porque surgen muchas dudas, el estudiante quiere saber qué línea puedo escoger, qué cursos me conviene tomar, qué seminarios me es conveniente, y todo eso lo discute con el profesor tutor. Eso a nivel de tutoría académica, que es una figura distinta al profesor guía. El profesor guía es el que te guía la tesis, pero este tutor académico es el que te orienta, ¿ya? Y eso es una de las cosas, de las innovaciones que tenemos acá en el programa. Sí. Me gustó la pregunta porque es una de las iniciativas que estoy tratando de implementar. A ver, yo soy matemático, pero ahora tengo un cargo de vicerrector, entonces tengo que ver todos los temas de los posgrados y lo que queremos hacer son escuelas de verano. Y en esas escuelas de verano eventualmente podría haber ramos que podrían ser reconocidos, pero hay que tener cuidado, porque la escuela de verano es una temporada corta, 3 semanas, 4 semanas, que no es lo mismo un curso intensivo, ¿no es cierto?, de un semestre completo. Entonces, pero sí esas escuelas de verano son muy fructíferas. Y entre las ideas que tenemos acá es hacer escuelas académicas, escuelas, digamos, que duren un mes. Entonces ahí dictamos cursos, charlas y cosas, ¿no? Como la SIMPA, la escuela SIMPA. Cosa que yo no sé si en América Latina se está haciendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los franceses tenían estas escuelas en Argelia, ¿no? ¿Entiendes tú? Y eran, sí, y estudiantes chilenos míos han ido a esas escuelas, eh, y la verdad es que son muy útiles, ¿no? Muy, muy útiles. Sí, porque, a ver, las clases las dictan profesores con mucha experiencia, mucha visión, mucha cultura matemática, mucha cultura matemática. Entonces eso, como decía recién Claudia, ¿no? O sea, el estudio de las matemáticas no es que tú llegues a un programa y digas, a ver, yo quiero estudiar, por ejemplo, física, bueno, ecuaciones diferenciales parciales. Y eso es lo único que quiero estudiar y de ahí nada me saca y creen que las ecuaciones son x punto igual x. ¿Ya? Entonces, la verdad es que la matemática, al nivel de desarrollo que tiene en el siglo XXI, demanda de que uno sepa de muchas áreas, sepa de muchas áreas. Y saber quiere decir no solamente conocer títulos de texto, sino que haber en algún momento de su existencia haber estudiado, no sé, álgebra homológica, por ejemplo, que es mi caso. Yo quería decir una última cosita. La fuente de inspiración para un maestro son los estudiantes, ¿ya? Y eso para mí es fundamental. Si no hay estudiantes, la verdad es que la universidad no existe, ¿ya? Uno podría dedicarse solamente a la investigación, pero eso es un poquito fondo. La enseñanza creo que es fundamental, y transmitir el conocimiento, y compartir las experiencias es muy, muy bueno. Y dar un agradecimiento a los amigos acá de la Universidad de Trujillo que nos han acogido de manera tan generosa. Y no es la primera vez, ya es la segunda vez, y la cosa va creciendo, no sé de dónde va a terminar esto. Ya, muchas gracias.